Então, bom dia a você que nos acompanha no nosso canal da Paróquia São José de Vespasiano. Mais uma leitura orante, onde eu convido você a tomar sua Bíblia, a escolher um cantinho bem reservado, um silêncio, e por alguns minutos nós adentrarmos nesse texto de hoje. Então, invoquemos assim a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, para que possa nos conduzir nessa leitura orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, tomando a sua Bíblia, vamos hoje meditar, refletir, rezar com o texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Então, repetindo, o nosso texto de hoje é Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Então, convido você a retornar o texto. Se você quiser até pausar o vídeo para ler atentamente, você pode. Onde nós somos convidados a, ouvindo essa pequena história que Jesus fala para os doutores da lei, para os publicanos, meditar um pouco sobre a importância do chamado, de acolher essa palavra. Então eu convido você a mergulhar na cena e a se imaginar em tudo aquilo que está acontecendo. Então Jesus conta para os doutores da lei, os fariseus, enfim, aqueles entendidos da lei, justamente essa história de 2 filhos. Então o primeiro filho, ele diz assim ao pai: Não quero trabalhar na vinha. Ó, meu filho, vamos trabalhar na vinha? Então imagine também muitas vezes quando os nossos pais, os nossos parentes pediam para a gente fazer uma coisa e a gente dizia assim: Não, eu não vou não, agora não. E de repente batia aquele arrependimento e dizia: Nossa, por que eu não posso ir? Por que não devo ir? Ah não, eu acho que eu mudei de ideia, eu vou. Ei pai, ei mãe, ei tia, ei vó, eu vou, eu posso fazer isso. E aí o segundo momento, Jesus fala: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O pai falando para um dos outros filhos. E aí o filho diz que sim, eu vou. Não, pai, eu vou, eu faço de tudo, eu farei o possível para ir.
e de repente acaba não indo, acaba não cumprindo a palavra que disse ao Pai. Nossa, que feio, hein? E aí essa história, Jesus quer justamente comparar os dois grupos que ao longo dos evangelhos, eles sempre são colocados um ao lado do outro. O primeiro é a questão dos pecadores, os publicanos, as prostitutas, as pessoas que eram tidas como excluídas ou tão pecadoras, tão erradas, digamos assim, em que não se tinha consideração, não se tinha valor. Então, praticamente, boa parte da sociedade da época já os condenava, já dizia que eles não tinham mais salvação. E o outro lado, aquele público fiel à lei, cumpridor dos mandamentos, estudioso da palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, e que muitas vezes acaba julgando o primeiro grupo que eu falei. Então Jesus quer contrapor esses dois grupos. E nessa contraposição, entre o primeiro grupo e o segundo grupo, nós nos deparamos com justamente essa cena de que Jesus convida a esses doutores da lei, a todos esses sacerdotes, a pensar e a ouvir a palavra de Deus. É preciso se arrepender, é preciso assumir essa palavra com mais força, com mais vigor, com mais praticidade e não julgar o nosso semelhante. Então vamos deixando essa palavra cair no nosso coração. Vamos deixar essa história. Em que filho, qual filho você se identifica? O filho que disse sim, mas acabou não indo? Ou o filho que disse não, mas se arrependeu e acabou fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus? Então, à medida que você vai deixando e permitindo que essa história, essa pequena parábola, vá caindo no seu coração e vá também fazendo você lembrar dos momentos em que você talvez fosse o primeiro filho que disse não, mas se arrependeu e foi. Quais foram os acontecimentos ao longo da sua história de vida em que você disse não ao Deus, mas ao se arrepender, você acabou indo adiante, fazendo a vontade de Deus, retornando ao caminho? E quais foram os momentos ao longo da sua vida em que você disse que iria cumprir a vontade de Deus, de que ia caminhar nos caminhos de Deus, mas acabou desistindo, acabou julgando o outro, acabou ferindo os outros, acabou não seguindo essa proposta de Deus na sua vida? Então, desses momentos, apresente ao Senhor esse momento da oração, onde nós apresentamos ao Senhor esses momentos, aquilo que a palavra tocou, aquilo que a palavra inquietou o nosso coração. Nós vamos assim apresentando nossas intenções, pedindo perdão pelas vezes que nós dissemos sim e não cumprimos aquilo que o Senhor nos pedia, e ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor pelas vezes que Ele nos chamou e nós, num primeiro momento, relutamos, mas Ele nos seduziu e foi mais forte e acabamos dizendo sim à Sua palavra. Então, diante de tudo isso, vamos apresentando ao Senhor esses momentos, vamos apresentando ao Senhor a força da Sua palavra e permitindo que essa palavra vá inquietando, vá nos motivando, vá nos conduzindo, vá nos fazendo dizer a cada dia o nosso sim a Deus. Então, à medida que você vai conversando com o Senhor, vai falando ao Senhor aquilo que vem ao seu coração, aquilo que foi inquietado, você vai permitindo que essa palavra vá se assentando, vá se germinando e vá deixando acontecer na sua vida.
vá animando, vá silenciando, vá derramando a paz, a mansidão, o desejo de dizer sim ao Senhor, o desejo de voltar-se ao Senhor. O desejo de estar com o Senhor e permanecer com Ele. Você pode respirar profundamente e deixar que esse sim essa palavra germine, fecunde e faça do nosso coração mais aberto à palavra, aberto ao chamado, aberto ao amor, aberto à acolhida do próximo, na certeza de que somos chamados a testemunhar essa palavra. Na certeza de que o Senhor acolhe o pecador arrependido e na certeza de que o Senhor, aqueles que caminham num caminho justo, reto, convida sempre a se abrir-se ao outro, a não se apegar à lei, mas com a lei ser instrumento de salvação na vida do outro, sem julgamento, mas ao mesmo tempo instruindo, ensinando, corrigindo, principalmente acolhendo a vida do outro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você que rezou hoje com a gente, então é convidado, claro, a se inscrever no canal se você não se inscreveu, acionar o sino de notificação, colocar seu like, pode deixar o seu comentário aqui, ou sua prece, enfim, e fazer desse momento um momento fecundo, de alegria, de oração e, acima de tudo, um momento onde você pode compartilhar com várias e várias outras pessoas para que essa experiência que tivemos hoje, muitos outros possam também experimentar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que nos acompanha, um bom dia e vamos seguindo nessa caminhada com a Palavra de Deus.